Olá, gente! Boa quarta-feira para todo mundo! Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz porque hoje já é quarta-feira, né? Mais uma semana que a gente, né, estamos vencendo. Faltam aí apenas 2 dias, né, para chegar ao final de semana. E até aqui Deus tem nos abençoado, né? Até aqui Ele tem nos provido, né, de tudo e temos saúde, não podemos reclamar, né? E a palavra que eu queria compartilhar com vocês essa noite seria mais uma palavra, não é uma palavra de conforto, tá, gente? Hoje, a palavra que eu tenho para trazer para vocês, eu posso arriscar dizer que é um pouco dura de se ouvir, tá? Eu sempre, quando trago uma palavra aqui, tá? Eu sempre peço primeiro a direção de Deus. Eu sempre peço primeiro a direção do Senhor para o que trazer para vocês. Eu sempre busco, assim, que Ele me direcione algo para falar para vocês. E eu prefiro, quando Ele me direciona para falar algo para vocês, que seja de conforto, né? Que seja uma palavra de alívio, que seja uma palavra, né? Que agrade, né? Vamos dizer assim, aos ouvidos de vocês. Só que nosso Pai, né? Muitas vezes tem algo para nos falar que não é muito bom de ouvir, sabe? Incomoda, confronta, faz as pessoas pensarem, faz as pessoas se chatearem também com aquilo que ouve. Mas temos que falar, né? Se ele pede para a gente falar, a gente fala, né? Porque ele manda e eu obedeço. Então, a palavra, gente, que eu vou trazer para vocês hoje, sério, não é uma palavra que eu gosto de falar, assim, de dar, porque é uma palavra meio dura, sabe? É uma palavra meio que faz a gente realmente ficar, né? Mas, é como eu falei, não adianta, ele é quem dá as ordens, né? E ele pôs no meu coração, né, esse assunto para falar com vocês e eu vou começar, né, fazendo uma pergunta para você. Você acredita em Jesus? Você acredita que um dia ele vai voltar? Ou você acha que é só um conto da carochinha? Ou que é só abobrinha? Ou que é só uma lenda? O que você acha a respeito? Porque nós sabemos que há muitos anos e anos, se ouve falar, né, sobre a volta de Jesus Cristo, que ele vai voltar, que ele está voltando, que ele vai voltar, que ele está voltando. E muitas coisas já aconteceram e ele ainda não veio. E por causa disso, muitas pessoas acham que ele não vai mais voltar, sabe? Que ele foi e deu, sabe? Que agora não existe mais essa volta de Jesus Cristo, sabe? Mas eu queria te dizer essa noite, para quem acredita que ele não vai voltar, para quem acredita que é só uma lenda, um conto, que é só histórias, eu sinto te informar, tá? Ele vai voltar. E eu te pergunto, se ele voltasse hoje, como está a tua vida? Como está o teu coração? Você acha que do jeito que você está vivendo hoje, ele te levaria para morar com ele ou ele te deixaria? Qual a tua opinião a respeito? Pensa um pouco sobre isso, faz uma reflexão e analisa. Da forma que você está vivendo hoje, da forma que, né, você conduz a sua vida hoje. Se Jesus voltasse hoje, qual o risco que você correria dele não te levar, né? Então, é uma coisa assim para a gente pensar, né? Você pode me dizer,
Tá, Alessandra, eu com certeza iria para o céu, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Eu ajudo todo mundo, eu tenho um coração bom, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, eu não, eu não roubo, eu não mato, eu obedeço os meus pais, eu honro o meu marido. Top, muito bom. Só que, será que isso é só o que Jesus pede de nós, né? Será que é só isso? Será que a nossa morada no céu, né, a nossa ida com Jesus, é só isso? É só isso, assim, se baseia somente nisso, em ser uma boa pessoa e ajudar ao próximo e deu? Será que é só isso mesmo? Será que se fosse só isso, Jesus, Deus, ele teria mandado o seu único filho para vir morrer por nós? Será que se fosse tão fácil assim morar no céu, Deus tinha mesmo a necessidade de mandar Jesus vir aqui morrer numa cruz, sofrer, apanhar, né, levar na cara, ser cuspido, ir para uma cruz por nada? Pensa bem. É, eu acho que não. Eu acho que se fosse tão fácil assim morar no céu, ele não teria mandado o seu único filho. Deus, ele não tinha dois, ele não tinha três filhos, ele não tinha quatro, ele tinha um, um único filho. E quem é pai ou mãe vai entender o que eu estou falando. Eu sou mãe. Eu jamais daria meu filho, meu único filho, para morrer por quem quer que seja, por qual motivo fosse. Jamais. Mais fácil eu dar a minha vida, mas a do meu filho nunca. Então, muito menos morrer por algo que sem valor. Morrer por qualquer coisa. Então, para pensar. Gente, eu sinto dizer que Deus, ele não iria jamais enviar o seu único filho para morrer numa cruz, simplesmente por algo que fosse tão fácil da gente fazer, sabe? Simplesmente por coisas que nós, né, conseguiríamos fazer, que é não roubar, não matar, né, honrar nosso marido, honrar nossos pais, é, ajudar o próximo, ter um bom coração. Então, eu te digo hoje que o real motivo da morte de Jesus na cruz foi por algo que a gente não conseguiria fazer sozinho, sabe? Ele morreu por nós porque sabia que a morte era a única forma que teria, né, para que a gente um dia pudesse morar nos céus com ele. Ele morreu na cruz, gente. Não foi para que a gente hoje fosse bonzinho ou para que a gente hoje. Não. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Sim, pecados. Você tem pecados. Não adianta dizer que, ai, mas eu não roubo. Ah, mas eu não, eu não tenho pecado. Eu não minto. Eu não isso, eu não aquilo. Sim, você peca até por pensamentos. Você tem pecados. Então, ele sabia que a única forma, o único modo, meio, maneira da gente ter salvação era através da sua morte. E não teria um outro motivo pelo qual ele morreria por nós, sabe? Se não fosse por nossos pecados. Só que tem uma coisa. Eu ouço muita gente dizer que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Será mesmo? Será mesmo que você é filho de Deus? A Bíblia diz que os filhos de Deus
eles têm o Espírito Santo. Esse é o sinal que você é filho de Deus. Quando você não tem o Espírito Santo, você não pode ser chamado de filho. Para você ser filho de Deus, você tem que obedecer a Deus, ouvir a Deus, né? Mas só existe uma forma de você se tornar filho de Deus. É se arrependendo. Então, a palavra-chave hoje é arrependimento. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós devemos nos arrepender, gente, dos nossos pecados. Como eu falei, nós pecamos todos os dias, até por pensamentos. E se nós não reconhecemos isso, nós somos os piores miseráveis que existem. Infelizmente, temos que ter essa consciência que somos pecadores e que precisamos, que carecemos da graça e da misericórdia de Jesus na nossa vida. O texto que eu queria ler para vocês, ele está em Lucas 5, 31 e 32. E ele vai dizer assim: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ele não veio para os bonzinhos, não, tá? Ele não veio para aqueles que se julgam bonzinhos demais. Ah, mas eu não preciso que Jesus morra por mim, porque eu sou bom, eu não tenho pecado. Ah, mas eu sou muito boa, né? Eu não tenho pecado. Quem tem pecado é fulano, é Beltrano, né? Mas aí é que tá. Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para quem realmente precisa dele, sabe? Para aquelas pessoas que reconhecem que sem Deus nada pode fazer. Para aquelas pessoas que reconhecem que sem Deus elas não podem chegar a lugar algum. Então, Jesus, ele veio ao mundo, sabe? Ele morreu, não foi pelos bonzinhos ou pelas pessoas que se acham boas demais. Ele veio realmente, morreu por quem precisa. E, na verdade, todos nós precisamos. Só que muita gente não reconhece que precisa, se julga bom demais, autossuficiente. Ah, eu posso. Ah, eu sou. Ah, não sei. Tá. E ele fala sobre arrependimento. Então, ele diz: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, ele veio para nos dar uma chance, sabe? Ele veio para nos dar uma chance de se arrepender do nosso pecado. E só através do arrependimento que nós poderemos um dia morar com Deus. Sem arrependimento, nós jamais veremos ao Senhor. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso hoje, sabe? E que vocês se arrependessem. Não deixem para amanhã. Se arrependam hoje. Peçam perdão dos seus pecados a Deus hoje. Peçam misericórdia. Peça para que Ele realmente tenha misericórdia de você, assim como de mim, e se arrependam. E Ele, com certeza, se você se arrepender de verdade, se você se arrepender, tiver aquele arrependimento genuíno, com certeza Ele vai te perdoar, porque Ele veio para isso. Ele morreu para isso. Então, era isso a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu reconheço que não é uma palavra fácil, não é uma palavra, como eu falei, que traz conforto, mas é uma palavra que te confronta. Mas é necessário, tá, gente? É necessário. Porque
a volta de Jesus está próxima, muito mais próxima do que vocês imaginam. E a Bíblia fala que a volta de Jesus ela é comparada à chegada de um ladrão, né? Que um ladrão, ele não avisa quando vem. Avisa? Quem aí já viu um ladrão avisar o dia que vai na casa, né, da pessoa lá assaltar? Ele não avisa. E dessa forma vai ser a volta de Cristo, gente. Ele não vai dizer, gente, eu tô chegando amanhã ou eu tô chegando hoje. Vai ser tudo tão rápido. Não vai dar nem tempo de piscar. Você piscou, já aconteceu. E embora a gente não consiga ver esse dia, mas eu te faço uma outra pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? Às vezes, nós nos preocupamos tanto com nossa vida terrena, com o nosso dia a dia, sabe? Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa roupa, comida. Nós nos preocupamos com nossas dívidas, com isso, com aquilo, e não paramos para pensar que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar, vai acabar, uma hora chega ao fim. E depois? E depois? Você acha que é só? Você acha que a vida é só isso aqui? Morreu, acabou, não tem mais nada? Existe algo, gente, que se chama vida eterna. E a vida eterna é algo que a gente não consegue viver aqui. A gente vive depois que morre. Então, que você hoje venha pensar, né, sobre isso. Se você morresse hoje, para onde você iria? Ou, se Deus voltasse hoje, ele te levaria? Você iria com ele? Que Deus te abençoe. Que você venha pensar sobre tudo isso, né, que a gente conversou essa noite. E que você venha se arrepender, de verdade, todos os dias, dos seus pecados. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Uma ótima quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá? Para quem não vai assistir o vídeo hoje, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós estejamos preparados para a volta de Cristo. Beijo. Amo vocês. Até a próxima.